Olá, tudo bem? Ana Pacheco. Ana Pacheco da Silva, nossa escritora de hoje, que faz parte da nossa coletânea Sociologia e Direito, volume 5, no qual vai nos apresentar o seu capítulo, o Desajustes da Técnica de Ponderação de Princípios no caso da reclamação 60.382, São Paulo. Tudo bem, nossa doutora Ana Pacheco da Silva, se eu estiver certo, já está formada pela PUC, aqui pela Católica, né, de Santa Catarina. Já está CAUB? Ainda não. Está quase lá, está quase lá. Então, uma jovem advogada se preparando aí para... Já fez a prova? Ainda não. Então vai fazer. Então logo, logo vai ter a OB na mão, vai poder advogar. E vai poder ser brilhante, porque pelo que eu já tinha lido e reli agora, né, para a gente conversar melhor, é um texto bem atual, né, está falando uma temática bem contemporânea e de algo que mexe com o direito, mexe com a sociedade, claro, e mexe com a política, né? Nesse teu caso, né, 62.382, a gente poderia dizer, né, Ana, que, assim, se a gente fosse fazer um marketing sobre o teu capítulo, eu colocaria assim, o caso do Léo Lins, né? Tipo, né? Curiosidades e fatores. Mas, obviamente, que tu não está trabalhando no caso dele, né? No sentido de expor ele, mas, assim, a discussão jurídica sobre o caso dele. Então, eu queria que tu explicasse para nós o que significa esse ajuste ou desajuste de uma técnica de uma ponderação nos princípios do direito, né? Qual é a tua estrutura textual? O que você quer mostrar para nós aí, leitores aí, que vamos, quem quiser vai ter que esperar um pouquinho, mas o livro já está saindo, Ana, está quase lá. Estou com ele aqui, eu estou mexendo nele aí umas questões finais, mas já tem capa, já está estruturado, e o lançamento será em breve. Contigo, Ana. Legal. Bom, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor e dizer que é uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer também aos meus mentores, mestres, professores, né, que me auxiliaram em todo esse processo de escrita, esse processo acadêmico, a fazer meu trabalho de conclusão de curso, professora doutora Luciene Del Rie e o professor mestre Leonardo Quintino. Bom, eu acho que é importante começar essa fala com uma frase, que é a frase de um filósofo, que é no século XX, talvez a gente tenha mudado muito, né, e muito rapidamente, e hoje a gente precisa começar a interpretar novamente e a pensar, né, por mais que o professor tenha trago essa questão aí do Leonardo, do humorista, né, a gente tem que primeiro voltar um pouquinho para a questão do direito e para a questão da ponderação e da interpretação. O trabalho, né, o artigo e o livro também acredito que ele fale muito sobre interpretar, né, interpretar o direito, interpretar a sociedade hoje. Nesse sentido, o artigo ele traz como problema de pesquisa, né, interpretar e como o STF ele interpreta as decisões judiciais, fazendo uma relação com a técnica de princípios utilizada por Robert Alexis. Então, o que o artigo se propõe é verificar se o STF realmente utiliza a técnica de ponderações proposta por Robert Alexis, né? Se ele utiliza todo o meio que o Robert Alexis propõe, nesse caso específico. E aí a gente tem, né, como conclusão da pesquisa, que o judiciário brasileiro realmente recorre à técnica de ponderações propostas por Robert Alexis, porém com algumas críticas ainda. E essas críticas são feitas a partir do pensamento aí do jurista Lênin Streck, né? Porque o jurista Lênin Streck faz algumas críticas que é o uso exacerbado de princípios por parte do STF, e esse uso exacerbado de princípios acaba fazendo com que a parte hermenêutica brasileira ainda seja uma questão muito defasada e que precisa ainda ter um reforço por parte do STF para que o Estado democrático brasileiro ainda esteja reforçado. Beleza, tu já foi ali, já passo considerações, mas eu vou dar um passinho também aqui, um pouquinho antes para você explicar, né? Não precisa ser especificamente, porque é bem complexo o assunto, mas no geral, quando nós falamos para a sociedade, né? Claro, e para os estudantes de direito, o que é uma técnica de ponderação? Legal, isso é muito importante e, na verdade, é bem tranquilo de entender. Robert Alexis, Robert Alexis
ele é um jurista alemão, e aí ele vai... Tem dois juristas, né? Tem o Dworkin e tem Robert Alexi. O Dworkin vai estar estudando as normas de direito são as regras e os princípios. Aí Dworkin vai observar essas normas e vai separá-las em as regras e princípios. E daí a norma dentro do direito é o que deve ser, né? Não significa que a sociedade realmente vai ser aquilo, mas é o dever ser, né? A gente sempre fala é o dever ser, porque é o que se deve ser, né? Dentro da sociedade, enfim, tem todo um contexto antropológico, mas é o dever ser da sociedade. Bom, dentro disso, Dworkin vai dizer, né, que tem ali as normas, tem ali as regras, os princípios, e vai estabelecer uma série de critérios. Robert Alexi vai olhar para esse contexto estabelecido por Dworkin e vai falar: peraí, eu posso fazer melhor, eu vou estabelecer uma técnica para esses princípios. Ele vai propor a técnica de princípios, né, a técnica de ponderação de princípios. Aí, quando ele estabelece isso, ele vai falar que o contexto normativo ele é proposto por regras e princípios. Aí ele vai falar que dentro das Uhum. regras, a regra ela pode ser o dever ser, né? Dentro desse, só fazendo um parênteses, né? Dentro dessa técnica de ponderação de princípios, a gente já consegue ver hoje, atualmente, né? Os juristas conseguem ver, né? Juristas tipo Lenny Streck, Humberto Ávila, várias falhas. Mas na época, né, que foi proposto, ele falou assim: ó, a gente tem o dever ser, que no caso as regras ou elas vão ser tudo ou nada. Por exemplo, trazendo para um contexto de realidade, a placa de pare, né? A regra é você pode parar aqui ou você não pode parar aqui. E uma cláusula de exceção é, caso seja um caminhão, você pode. Então, ó, a regra é ou você pode parar ou você não pode parar, exceto se for um caminhão. Então, a regra ela sempre vai te permitir algo ou te negar algo e tem uma cláusula de exceção. Já os princípios, eles são um pouco mais complexos que isso, né? No caso aqui em questão, que é o caso estudado, a gente vai ter o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da liberdade de expressão. Ele não vai ser um tudo ou nada, né? Os princípios, eles precisam ser ponderados. E aí a gente vai ter um exemplo muito interessante, um exemplo que sempre se utiliza, que é o exemplo da balança, né? O princípio um vai ficar aqui e outro vai ficar aqui, né? Vai ter um sobressalento de princípios. Uhum. E aí, nessa questão dos princípios, o que tem que ser sempre analisado é que um princípio, por mais que ele fique acima de outro, né, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana acima e a liberdade da expressão aqui é abaixo, né, falando assim em termos mais Sim. vagos, um princípio, por mais que esteja acima do que outro, ou enfim, liberdade de expressão aqui, a dignidade aqui, o outro princípio ele não pode desaparecer. Então, se o princípio da liberdade de expressão fica aqui, a dignidade da pessoa humana aqui, o princípio da dignidade da pessoa humana ele ainda tem que existir. E se o princípio da dignidade da pessoa humana fica aqui, o princípio da liberdade aqui, ele ainda tem que existir. Então, não pode fazer com que só um princípio exista e o outro não, né? Diferente das regras, que ou você pode estacionar ou você não pode, aí tem a cláusula de exceção, né? Não sei que você seja um caminhão. Os princípios não, os dois princípios eles sempre vão precisar existir, né? Então, um Uhum. mais, outro menos, mas os dois ainda assim vão precisar existir. E aí, para isso, Alex, ele vai propor três sub-regras, que é a adequação, né? Esse princípio ele se adequa, no caso, Uhum. a necessidade, e a proporcionalidade, né? E a proporcionalidade é o que mais gera aí burburinho, discussão. Uhum. O ganho do princípio em relação ao outro, né? A liberdade de expressão em relação à dignidade. E aí, né, aí vem a questão, né? Como que a gente vai ver se esse princípio tem a proporcionalidade? Aí que vem a questão hermenêutica argumentativa, a depender do caso concreto. Muito bem. E essa questão entre dignidade da pessoa humana, a dignidade, né, e outros fatores, como a questão da liberdade de expressão, isso, no teu estudo, né, claro que tu está usando um autor, né, para fazer uma mediação, mas isso ainda não está muito bem consensuado, né, até onde vai essa liberdade, né, porque são os freios e os próprios contrapesos ali, porque você tem os dois, né, então como é um princípio, né, não fica algo muito subjetivo para o jurista, né, quais são as materialidades, então no caso, tu está pegando um caso específico, né, de um humorista, no qual uma decisão local, né, de uma comarca foi revertida pelo STF.
mas o contrário, às vezes, poderia ser verdadeiro. Como é que isso pode acontecer? Então, como é que se dá, né? É a Constituição a regra maior nesse caso, ou o Código Penal? Como é que a gente usa esses instrumentos, né, essa legislação, perante um caso tão complexo que é o seguinte: o humor é para fazer graça, o humor deve ser algo legal, mas quando ele fere um direito, até onde tu tolir essa pessoa que tem a fala como um instrumento econômico, né, e também como um instrumento artístico, né, até onde vai essa linha, essa corda, né, vai ter sendo tensionada. É uma linha muito fina, né? Uhum. Não, exatamente, professora. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito necessária. Justamente, eu vou aproveitar esse gancho já para falar um pouquinho sobre as definições que eu uso no meu artigo em específico, tá? Aqui Uhum. falando um pouco do artigo, e também já desmembrando um pouquinho acerca das definições e do caso em si. Tá? A gente tem alguns conceitos, que é o conceito de liberdade de expressão, que está no artigo 5º da Constituição Federal, então, ok, se define que é liberdade de expressão. O conceito de dignidade, que está no artigo 1º, né, e a dignidade é algo intrínseca ao ser, né, que vem ali de Kant, tem também citado pelo ministro Barroso, mas a gente usaria o conceito de dignidade da Constituição Federal, e discurso de ódio. Discurso de ódio, eu utilizo dentro do artigo definido pelo Sarmento. Discurso de ódio, né, que é uma manifestação de preconceito, ódio, intolerância, motivada por raça, por religião, enfim. É importante, né, explicitar aqui que o discurso de ódio ele não é protegido de forma nenhuma pelo princípio da liberdade de expressão. Uhum. Então, o que vai acontecer nesse caso em específico, né? No caso em específico, a juíza da primeira vara não sei se é a primeira vara, mas enfim, não me recordo no momento, mas a juíza de São Paulo, ela vai Uhum. e ela recebe esse caso, né, do humorista. E aí, quando ela recebe esse caso do humorista, ela vai fazer a técnica da ponderação de princípios. Ela, nesse momento que ela recebe isso, ela censura não porque ela quer censurar, mas ela acaba argumentando de forma muito vaga e utiliza para argumentar isso o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando ela vai fazer esse embasamento argumentativo, ela teria que o quê? Quando ela aplica a ponderação de princípios, ela teria que ser mais específica, e aí que vem as críticas, né, de Lênin Streck, ela não poderia ser tão vaga, e ela não poderia, por exemplo, ela não poderia aplicar isso para todos os vídeos, porque o humorista ele fala assim, esse é meu meio de trabalho e eu utilizo isso para todos os vídeos em todas as plataformas da internet. E aí ela restringe ali o princípio da liberdade de expressão dele. Por quê? Porque ela manda tirar todos os vídeos de todas as plataformas da internet dele. O que ela deveria ter feito? Né, ela deveria, no entendimento ali que foi depois cessado, ela deveria ter tirado um vídeo que tem o discurso de ódio, que é o que estava sendo julgado em questão. O que ela faz? Ela manda tirar todos os vídeos. E aí que está o deslize dela, né? Ela não poderia ter feito isso. E aí, quando ele faz essa reclamação, o ministro entende nesse sentido, né, que houve realmente o erro dela, né, que ela não poderia ter julgado nesse sentido, o julgamento foi genérico, por mais que realmente se entenda ali, né, que ok, tem a questão do discurso de ódio, Uhum. ela não poderia ter julgado nesse sentido. Então, o que tem que ser feito? Sempre a argumentação bem definida. Por quê? Porque senão a gente corre o risco do Estado Democrático de Direito ficar, como eu posso colocar, sensível com relação aos argumentos dos juízes. Então, precisa sim ser sempre um devido processo legal e uma fundamentação rígida. Então, quando vai para o STF, no caso em concreto, precisa ter essa fundamentação, que é o que o ministro acaba realizando. Salvo engano, Ana Pacheco, salvo engano, tá? Ela vai além, porque eu fiz essa leitura, né? Eu marquei algumas questões aqui no papel para, né? Até para fazer algo legal, né? Contigo, aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte: ela ainda vai cercear a liberdade física dele. Acho que ele não vai poder sair, acho que ele não pode sair de São Paulo. Que Também. aí, ou seja, aí eu achei até um pouco exagerado, assim, né? Eu que não sou um advogado
E assim, a gente entende alguns processos, mas eu falei, tá, mas o crime de ódio, ele não vai poder sair porque ele fez um vídeo, esse vídeo está sendo censurado, aí que eu vou entrar na questão. Então ele também não pode sair. Aí que vem, qual é o fio da navalha entre o discurso de ódio e a censura? Né? Até onde a gente pode argumentar, porque esse é um debate público, né? Tu não, se eu também, salvo engano, tu não cita a palavra censura, né? Nem em nota de rodapé, né? Não é um debate que tu tá fazendo ali. Mas por quê? Porque o discurso de ódio está no Código Penal, 138, 139, 140, né? Uhum. E nas convenções, tanto do Pacto de São José da Costa e no Pacto Internacional sobre Direitos e Políticas, né? Então, mais ou menos está ali enquadrado, né, injúria, difamação, calúnia, ali pode ter um discurso de ódio. Até onde esse discurso de ódio pode ser interpretado como uma questão de piada, né? Ali, foi piada ou foi discurso de ódio, né? Qual é o fio ali que separa para dizer assim, né? Dependendo como essa juíza ali, vamos colocar na primeira instância, né? Na comarca ali São Paulo fez, senão ela vai começar a despachar, ó, eu não gostei daquela fala, eu acho que para mim é injúria. Não gostei daquela fala, é discurso de ódio. Porque o injúria, calúnia, difamação, está bem tipificado ali no Código Penal, né? Já o discurso de ódio, ele já é uma outra amarração. Né? Ele já tem uma subjetividade. Então, até onde a gente pode levar, assim, para uma questão, assim, tipo, será que é uma censura, no final das contas, ou realmente é o discurso de ódio que está sendo discutido? Então, isso é muito importante essa pergunta, mas então, e aqui eu volto novamente para a técnica de ponderação de princípios, né? O que está sendo discutido ali do artigo é realmente sobre a aplicabilidade da técnica de ponderação de princípios, e aqui a gente vai entrar nos dois princípios, né? Que é o princípio da dignidade e o princípio da liberdade de expressão. E o que está sendo discutido é realmente a aplicabilidade dessa técnica do caso em concreto, né? E aí, voltando, né, como que foi aplicado essa técnica no caso concreto, né? Porque a gente verifica que quando foi aplicada essa técnica pela Vara de São Paulo, ela não foi aplicada a técnica da forma correta, na questão ali da proporcionalidade. E aí tem a reclamação. Logo, se vê que a Uhum. técnica não foi aplicada da forma correta, tem a reclamação. E aí, quando tem a reclamação, o ministro já faz a aplicabilidade da forma correta. A reclamação, ela é, né, feita justamente para isso, para corrigir as sentenças que não foram aplicadas da forma correta. E aí, o ministro, aplicando a ponderação da forma correta, ele já corrige, e aí já fala o porquê não foi aplicado da forma correta. E aí, ele já aplica da forma correta, e aí o caso já vai seguindo, justamente porque ali ele argumenta, ele fala, né, que realmente, por causa da ponderação, por causa do princípio da dignidade, do princípio da liberdade de expressão, é, essa sentença ela deveria ser cassada, e aí o caso segue. Então, ali se vê que a decisão anterior ela realmente não foi bem fundamentada, e o caso segue de forma correta, enfim. Então, ali a gente vê, né, a contradição na questão hermenêutica, e a gente analisa também que o que falta realmente é justamente uma melhor aplicabilidade da forma hermenêutica, e também o que falta é a melhor aplicabilidade Hum. da técnica de ponderação. Então, é muito fácil ali analisar, né, essa questão da ponderação e também dos princípios. Sim. Agora, você acredita que essa lacuna na aplicabilidade das teorias dos princípios, ela é geral ou ela está mais conectada, talvez, a esse baixo clero do judiciário? Porque o André Mendonça, que foi o ministro que reformulou a ação, na tua visão ali no artigo foi assertivo. Sim, sim, ali no caso concreto, ele foi bastante assertivo, mas, assim, não vem muito da minha visão, né, a partir de tudo bem que tem um pouco da minha visão, né, impossível não ter um pouco da Claro, minha claro. visão, mas, assim, ali eu utilizo muito o pensamento, né, a visão, por assim dizer, a visão entre aspas, né, do Lenny Streck. O Lenny Streck Ah, que faz essas críticas, né, e o Lenny Streck, ele vê isso como algo do Brasil todo, né? O pensamento de todos os juristas, porque
a técnica de ponderação, ela vem lá da Alemanha, e o Brasil Uhum. é muito defasado no contexto hermenêutico. Inclusive, peguei aqui para mostrar, acho que iria agregar, esse livro do Cristiano José de Andrade, que é o livro Hermenêutica Jurídica no Brasil, e ele fala um pouco sobre a teoria finalista, que é outro juiz que eu estou estudando agora, que é Humberto de Ávila, e vem muito com esse contexto de como o Brasil ele tem uma hermenêutica muito defasada, né? Ou seja, a hermenêutica não é exatamente assim, né, que se fala, mas é como se fosse um nome chique para interpretação, né? A nossa interpretação brasileira, ela é muito defasada no contexto jurídico. Então a gente precisa a gente precisa melhorar muito isso para poder realmente ter uma melhor aplicabilidade. Isso seja em É, qualquer contexto. Assim. a má hermenêutica jurídica leva ou pode levar ao ativismo judicial. Sim, com certeza. Né? E o ativismo judicial, ele hoje, né, também é uma coisa que é um fato, na verdade, que deve ser estudado, né? Como é que isso está se relacionando? E aí que eu fico pensando, Ana, como foi difícil tu escrever esse artigo? Por quê? Porque, olha só, entre a principiologia, né, a questão do equilíbrio desses princípios, correlacionado às regras, correlacionado ao ativismo jurídico, relacionado à censura. Então, tu tá pisando em ovos ali, né? Porque, assim, uma escorregadinha, tu já vai para um processo mais político, né? Então, sempre se atenda ao caso concreto, que é bem legal, assim, o teu texto. E aí eu queria ir para uma outra. Aí já mostrou aí todo o conhecimento, assim. Eu adoro quando indica livro ainda, já ganhou estrelinha até. É o seguinte, como é que foi escrever todo esse trabalho, né? Você e o teu orientador, que é um querido também, um cara muito inteligente, como é que vocês encontraram, assim, falaram, vamos pegar esse tema, esse caso concreto, como é que foi a construção? Obviamente que a gente já sabe, que a gente já conversou anteriormente, mas as pessoas talvez não, né? Ele é oriundo, fruto de um TCC que terminou a faculdade aqui em Joinville, né, na Católica. Então, a partir desse estudo um pouquinho mais robusto, ou bem mais robusto, né, que um TCC ele tem que ter essa rigidez, mas no geral, como é que foi escolher esse tema? Eu sabia que eu queria trabalhar, bom, no início, né, eu sabia que eu queria trabalhar com uma palavra-chave, né, a palavra-chave era discurso de ódio, a partir dessa palavra-chave a gente delimitou alguns outros temas que faziam parte do amplo escopo que o professor, né, trabalhava, aí a gente partiu para a gente foi, né, fechando esse escopo até que a gente chegou com ponderação de princípios. A partir daí, é fundamental escolher alguns casos dentro da ponderação de princípios. Aí a gente escolheu os casos concretos que a gente iria analisar e também os juristas, né? Ponderação de princípios, obviamente, ia falar de Robert Lexie, e tinha que ter, né, essa pimenta, né, que seria o jurista, que é o Lane Streck. E aí foi indo dessa forma. Sim. E foi difícil? Como é que foi esse processo? Muitas idas e voltas? Com Idas e certeza. voltas? Foi bem difícil, mas eu tive o apoio dos meus professores, foi sensacional. Eu tive o apoio do professor Itamar. Itamar, assim, o doutor Itamar realmente me ajudou muito para conseguir conceituar a dignidade, para conseguir compreender um pouco mais sobre hermenêutica. O professor doutor Itamar, que é professor de hermenêutica ali na PUC, ele me ajudou bastante a compreensão. Também tive o apoio da professora Luciane Del Rio, para poder compreender mais sobre o Uhum. constitucional. Então, no final de todas as aulas, eu ia lá, falava um pouco com os professores, tirava todas as dúvidas, porque é uma Uhum. leitura bem cansativa, é ainda, né, uma leitura bem cansativa. São termos assim que eu não consigo compreender muito bem ainda. Na época ainda era bem mais difícil, para ser sincera. Então é uma leitura que você tem que ler, parar, pensar, pesquisar, depois voltar, Uhum. analisar, escrever, aí reescrever. E foram muitas reescritas. Então foi um processo bem denso, mas muito prazeroso. Uhum. Para ser sincera, eu gosto bastante de escrever, de pensar sobre isso. Então foi um trabalho bem legal de ser feito e bem proveitoso. E é nisso que eu queria chegar, para mostrar para as pessoas que vão, e para as pessoas ouvirem, que não é apenas sentar na frente do computador e começar a escrever, né? Antes de começar a escrever, você leu, você estudou. Aí que tu começou a escrever, o que que acontece? Vai ter que voltar a ler. Sim. Porque agora mesmo, estou escrevendo um capítulo aqui
sobre o mercado editorial. Aí eu falei, nossa, será que eu estou escrevendo bobagem aqui? Deixa eu ver. Aí eu falei, não, volta, porque isso aqui sou eu escrevendo. Então, tem que ver o que os outros pesquisadores estão fazendo. Então, assim, tu fala, não, então vou dar uma ajeitada aqui, arruma. Aí tu fala, nossa, mas esse tema aqui está muito chato, como que eu vou deixar isso legal, né? Então, essas preocupações é de quem escreve, ou de quem, melhor, quem escreve com seriedade. É por isso que o teu artigo, né, e o teu TCC que eu não li, provavelmente estão assim, numa qualidade muito alta. Por quê? Porque volta, faz a pesquisa, escreve, tira dúvida, tem dúvida. Porque muitas vezes se acha que o escritor ou a escritora, ou no nosso caso, eu me considero mais um pesquisador do que um escritor, pensa que a gente tem uma iluminação divina, né? Tipo, acende uma luz e o conhecimento vem. Não, são horas e horas estudando, né? E não apenas estudando, mas com dúvidas. Uhum. Sim, exatamente. São muitas as dúvidas que aparecem no processo e ainda permanecem e continuam, né? Eu, por exemplo, eu fui reler assim, o meu artigo recentemente e eu já acho que não faz mais tanto sentido que aquilo ali, assim, faz sentido, mas poderia ter sido escrito muito melhor, né? E a gente vai lendo, vai aprendendo, vai aprendendo novas teorias, vai comparando com as teorias antigas e vai vendo, nossa, eu poderia ter acrescentado aquilo, eu queria ter mais conhecimento naquela época. Tenho certeza que daqui a pouco eu vou, né, escutar isso que eu estou falando, vou estar pensando, meu Deus do céu, que vergonha. Mas eu acho que é isso, né? É um aprendizado contínuo e é muito bom, porque é muito gostoso estar aprendendo, é muito legal estar lendo e faz todo sentido. Uma vez que você começa a aprender a estudar, você não que só queira estar fazendo isso, mas assim, é muito legal estar fazendo isso e dá muito prazer fazer isso e quando está fazendo outras coisas é até meio se sente até um pouco culpado de não estar fazendo isso. É legal porque tu vai fazendo a síntese, né? Tu vai lendo, vai. E isso é normal. Até teve um caso aqui que um colega meu, eu escrevi um livro sobre o Haiti em 2014. 2013, 2014. Ele pediu para eu ler. Eu falei, não, não vou te dar, eu tenho vergonha, porque já passou muito tempo, teria, sabe, eu teria feito de outra forma hoje. Né? Por quê? Porque passou um tempo e era muito imaturo naquela época, né? Foi meu primeiro livro, minha primeira grande pesquisa, então isso é bem comum, e isso eu penso, né, e coloco como um requisito de seriedade, né? Porque assim, eu publiquei, tá ótimo, pô, calma aí, a pesquisa, e é isso mesmo, porque como tu vai identificar, né? Na verdade, tu identifica, mas não analisa de forma profunda, porque também não é um objeto. É que há uma certa insegurança, uma certa subjetividade nessas questões, né, da teoria, do princípio, então ela ainda vai se consolidando. Então, ou seja, teu trabalho está demonstrando uma fotografia perante um cenário. Amanhã, isso já vai ficando mais claro. Né? Os legisladores, a jurisprudência vão se consolidando e aquelas dúvidas que tu tinha em 2025, em 2028 já estão mais consolidadas. Né? Então, isso é bem tranquilo. Ou pode ser algo pior, as dúvidas aumentam, né? Ou seja, tu vê que a teoria e a principiologia e a aplicabilidade está levando a uma incerteza jurídica ou um ativismo jurídico maior ainda, né? Aí tu pode colocar, tá aqui meu artigo, eu já estava dizendo que isso ia acontecer. Então, isso é bem interessante. E, para a gente ir para um fechamento, assim, como é que foi publicar o TCC, ok, defendeu, e agora, qual é a expectativa da questão? Ana, tá aqui? Sua imagem sumiu. Mas a questão da expectativa agora da publicação do nosso livro, Sociologia e Direito, tem a sua colega, Ana Ramos, e entre outras pessoas envolvidas. O professor Itamar não faz parte dessa edição, mas ele já fez, ele é um grande amigo também, um professor e um amigo, assim, com muito conhecimento, né? Assim, o que te levou a publicar? É isso que eu quero te perguntar, né? Assim, por que tu, vou transformar isso aqui num capítulo de livro e vou publicar? Bom, o que me levou a publicar, né, na verdade, foi adicionar no currículo as publicações para uma tentativa de mestrado. Esse ano e ano que vem, o meu grande objetivo é tentar o mestrado na UFPR, tanto para filosofia quanto para direito. E os meus professores sempre me incentivaram no sentido de, olha, faça publicações durante a academia, faça publicações depois, para somar pontos para quando você for tentar um mestrado, caso tenha um empate ou algo assim, isso vai te ajudar no mestrado. Então, eu estou tentando publicar o maior possível
para realmente ter isso ali para o momento do mestrado. Além de pontuar, Ana, você que é uma estudante, né, como eu também sou, aplicada, né, o que que acontece? Você fica na ponta da língua os autores. Então, quando tu vai defender isso, por exemplo, lá no mestrado, vai ter a arguição. Aí, às vezes, nós que vamos arguir, o professor que vai arguir, fala assim, tá, tu leu isso aqui tudo, mas aí tu pinça lá, pega lá no pinça e, Ana, fala de tal autor lá, esse Lênio Streck ali, fale para mim um pouquinho sobre ele, entendeu? Aí tu fala, ai, meu Deus, eu li, mas esqueci. Não, como você sempre está publicando, escrevendo, claro que sempre pode gerar algumas dúvidas, outras, mas você tem uma ideia de quem ele é, né, da teoria dele, porque tem uma questão que às vezes as pessoas não percebem, isso no direito tem muito, na filosofia também. Muitas vezes um escritor escreve não para mostrar que ele tem um conhecimento apenas, mas para combater alguma outra divergência. Então eles estão num embate teórico, né? Então, assim, os autores estão um criticando o outro no sentido positivo, para tentar melhorar, ou para dizer, olha, aquilo não vai, aquilo dá certo, não tá? Então, e isso às vezes dá uma confusão, né? Essas linhas teóricas, essas jurisprudências. Então, eu penso que publicar não apenas dá dá uma visibilidade melhor para a tua carreira, melhora o teu curricular, mas te deixa preparada como mulher, como cidadã, como pesquisadora, porque tu tem um conhecimento mais contínuo daquele processo, né? Ana, tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Assim, Israel, tu não perguntou isso, mas eu gostaria de falar um pouquinho. Tudo tranquilo? Eu acredito que seja isso, nesse É? sentido, né? O artigo vem com essa proposta, e acredito que o livro também, de nos fazer pensar realmente, de fazer refletir. A hermenêutica, a interpretação, ela é muito importante. Eu sei que durante o curso de Direito, a gente trabalha muitas leis, né? Foca muito em outras disciplinas, civil, penal, mas eu acredito que, assim como tantas outras pessoas entendem também, que é importante a interpretação, e no final a interpretação ela é algo decisivo, assim, principalmente nos tempos de hoje, né, com tanta tecnologia, no século XXI, tudo é tão rápido, às vezes a gente aceita muita coisa, mas não para e pensa. Eu estou vendo um pensador que ele fala ele tem uma frase que é muito interessante, né, a gente precisa agir menos e pensar mais, né, são tempos Sim, de mais pensamentos e menos ações. muito bem. Ana Pacheco da Silva, né, a nossa vamos dizer, escritora, pesquisadora que já faz parte, né, na realidade, do nosso livro Sociologia e Direito, volume 5, que está no forno, está quase saindo, vamos ter um lançamento, você volta, né, a conversar agora, talvez, quando voltar, a gente já volta com mais colegas, lançando a obra, a gente grava também. Eu sei que já tem interesse em participar do volume 6, está em conversa com a doutora Débora também, que é uma pessoa brilhante, uma boa advogada, uma excelente advogada. Aliás, ela esteve no lançamento do volume 4 na Faculdade Inesa. E que legal, publique, seja com a editora Catarina, com a editora Periódico JS, ou com outras editoras, sempre publique. Sabe uma coisa que eu vou te indicar também, que a gente consegue ver depois, trabalhando juntos? Escrever para jornal. Tá? Você ser articulista, colunista, é bem legal também, que deixa você afiado, porque você tem que ficar atualizado para escrevendo os artigos, eles são pequenininhos, e para jornal, para site, isso também é bem legal. Parabéns, Ana, parabéns para você, por esse teu empenho, e te aguardo aí para nas próximas conversas sobre essa temática, ou outras, né, porque virão outros artigos aí. Um forte abraço e até breve. Muito obrigada, professora. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui conversando com você e até mais. Forte abraço. Até. Forte abraço.